quando você está no mercado financeiro, no seu site, numa área de Equity Research, você acaba tendo uma visão um pouco mais superficial sobre muitas empresas. Acho que todo coach de resultados, a gente está sujeito a receber uma pergunta da qual a gente não tinha treinado, a gente não tinha antecipado, pode acontecer. Quais recomendações e dicas você deixa para eles? Eu acho que o profissional de RI, ele tem que ser curioso e tem que se aprofundar nos temas. Olá, sejam bem-vindos ao nosso IR Talks, o talk show com os melhores profissionais de RI e que estão no centro das decisões e das narrativas financeiras. Eu sou Cássio Rufino, sou um dos sócios executivos aqui da MZ, além de COO e CMO da MZ. Então é um prazer conduzir essas conversas com esses profissionais tão inspiradores. Para quem está chegando agora aqui no nosso episódio, não deixe de nos acompanhar em todas as redes sociais e no YouTube nós temos todos os episódios das temporadas anteriores disponíveis na íntegra. Então se inscreve no canal e compartilha com aquele profissional de RI que precisa saber dos insights de outros profissionais de RI. A conversa de hoje passará por temas fundamentais de RI: estratégia, narrativas financeiras, M&As e outros fatores primordiais, como eventos, calls de resultado. Então, não deixe de assistir na íntegra aqui toda a nossa conversa. Nossa convidada de hoje é Bianca Faim e ela, uma profissional com extrema bagagem de RI. Bianca, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Obrigada, Cássio, o prazer é meu. Obrigada pelo convite, pelo espaço. A MZ é uma grande referência para o mercado de relações com investidores e é um prazer estar aqui hoje no IR Talks, compartilhando um pouco de experiência com vocês. Muito obrigado, Bianca. A gente sempre começa aqui o nosso bate-papo e eu quero saber quem é a Bianca por trás desse crachá do RI. Não, com certeza. Bom, eu sou do interior de São Paulo, uma cidade pequena chamada Bragança Paulista, mas eu moro em São Paulo já há 15 anos. Vim para São Paulo fazer faculdade, sou formada em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Comecei minha carreira no mercado financeiro, na verdade, em um banco de investimentos, mas já há 10 anos migrei para o mundo corporativo, começando com empresas no setor de proteínas por alguns anos, mas já estou há mais de 4 anos no mundo da moda, na companhia Asas, que hoje é a maior plataforma de marcas da América Latina. E gosto muito de estar lá e acho que por trás da minha cadeira, acho que tem uma característica que eu sou uma pessoa extremamente curiosa, gosto muito de aprender, gosto de me aprofundar nos temas, amo desafios e acho que isso acaba sendo uma consequência de todo o trabalho de RI, a cadeira de RI também tem toda essa conexão com esse lado curioso da Bianca. Bianca, como que foi sair de uma cidade pequenininha ali, que nem é tão pequena, Bragança Paulista, né? Vim para São Paulo fazer uma faculdade e nem sabia o que era RI nessa época, né? Nem sabia o que era RI, não entendia nada de mercado de capitais, não acompanhava a bolsa. Acho que logo no início, o que me brilhou os olhos foi o mercado financeiro, por isso que eu entrei numa área de Equity Research, né? Então já acompanhava as empresas de capital aberto na época do setor de varejo e eu conversava com o mercado de RI, né, com os profissionais de RI dessas companhias. E aí que eu tive meu primeiro contato com a área de relações com investidores. E aí, naquele momento, uma chefe minha do banco de investimentos fez uma transição de carreira para o RI de uma companhia e ela me levou junto. Foi aí que foi meu primeiro contato com a área de relações com investidores e a partir daí acabei seguindo a carreira muito nessa área. Bianca, é algo que às vezes acontece, essa trocada de cadeiras, de lados, e você fez saindo de equity e vindo para RI. O que você sentiu de diferença nessa toada?
Olha, são áreas muito parecidas no sentido de falar com o mesmo público. Como eu estava na área de Equity Research, no sell side, eu falava com investidores já, né? Então, nesse ponto de vista, é similar. Porém, quando você está no mercado financeiro, no sell side, numa área de Equity Research, você acaba tendo uma visão um pouco mais superficial sobre muitas empresas. Quando você está na área de relações com investidores de uma companhia, você se aprofunda mais sobre aquela companhia, né? Então, você tem informações que o próprio mercado não tem, e aí o seu papel passa a ser muito mais construir uma narrativa estratégica, trazer um contexto por detrás daqueles números e ser realmente o ponto de referência, a vitrine da companhia para aquele mercado. Mas a dinâmica de conversa, a questão da credibilidade, da transparência, eu acho que são muito similares com a área de Equity Research do mercado financeiro. Bianca, quais características suas pessoais você acredita que foram fundamentais para o seu sucesso e hoje sendo ali diretora de RI da Asas? Olha, acho que tem algumas. Acho que uma é a minha curiosidade, eu adoro aprender, como eu mencionei, então acho que buscar aprendizado e buscar desafios acho super importante para a carreira e também escolher os desafios que têm algum nível estratégico, porque eles te dão uma exposição maior, né? Quando você está num desafio estratégico para a companhia, você vai ter uma exposição ao top management, você vai ter uma exposição ao board, você vai estar junto das discussões que mudam o rumo daquela companhia. E quando você une exposição com entrega, eu acho que essa é a fórmula de você seguir crescendo na carreira, né? Então, acho que entregar o seu melhor sempre e se expor aos desafios, até mesmo quando você não está 100% pronto, você saber que você vai talvez ter que aprender ao longo do caminho, acho fundamental para a carreira. E como foi alcançar essa cadeira de diretora de RI do Grupo Asas? Acho que foi uma consequência natural. No caso do Grupo Asas, eu entrei, na verdade, cobrindo as áreas, né, sendo aí ali a líder das áreas de M&A e de estratégia, mas eu tinha um histórico profissional de relações com investidores de mais de 10 anos, e aí depois de ter feito algumas fusões, algumas aquisições, na verdade, antes da grande fusão, planejamento estratégico, já tinha um pouco mais de um ano de casa. Aí eu tive o convite para liderar também a área de relações com investidores e me tornar diretora aí de Asas. Foi excelente, acho que eu acabo ali unindo 3 áreas que são muito interligadas, né? Como eu sou diretora de RI, Estratégia e M&A, eu tenho toda a visão, porque eu participei das discussões de M&A e estratégia, então eu tenho profundidade nesses temas para conseguir falar com o mercado com mais propriedade no assunto. E, ao mesmo tempo, como eu estou na área de relações com investidores, eu recebo muito feedback, eu trago muitas percepções do mercado que são importantes para serem levadas em conta no contexto dessas decisões estratégicas, né? Você calibra um pouco a decisão, você já entende um pouco a percepção do mercado. Então, eu vejo isso como muito interessante ter essas 3 áreas interligadas e tenho muito orgulho de estar nessa posição. E como que você divide seu tempo com essas 3 grandes e importantes áreas? Perfeito, é um desafio, com certeza, mas eu tento escolher, dividir o meu tempo de acordo com o momento. Então, tem momentos que a área de relações com investidores vai ser mais demandante, são os momentos de, por exemplo, divulgação de resultados ou de participação de conferências, e aí eu me dedico mais à área de relações com investidores, e tem momentos que a gente tem algum projeto estratégico que está em uma fase muito importante ou que vai ser apresentado para o top management, para o conselho, e aí é o momento que eu me envolvo mais com essas outras áreas. Mas eu também acho extremamente importante para qualquer líder ter um time de suporte, e hoje eu tenho um time muito capacitado, que já está comigo há alguns anos, e que consegue me ajudar aí na liderança dessas áreas, e eu vou me dividindo conforme a demanda. Olhando para o RI especificamente, quais relatórios ou quais dados ou KPIs
que você obrigatoriamente vê todos os dias? Todos os dias. Bom, com certeza eu olho o mercado todos os dias, eu olho a variação da nossa ação, tanto o volume também de negociação, eu olho as movimentações, né, quem está comprando, quem está saindo, qual que é o volume de short. Então, acho que esses indicadores de mercado de capitais, mesmo em relação à sua ação, são extremamente importantes de um RI acompanhar. E da porta para dentro, e aí não com uma frequência diária, mas sim com a frequência que cada companhia tem, né? Eu olho relatório de vendas, eu olho relatórios financeiros, como estão as nossas projeções de resultados, como que cada uma das marcas está crescendo, tanto no sell-out quanto no sell-in, para ter insumos para conseguir ter um speech muito alinhado e calibrado e coerente com o que os resultados da companhia estão mostrando. Excelente. Falando em narrativa, como que foi essa nova construção do Grupo Asas? Como que o mercado recebeu? E principalmente você como profissional de RI, como que você estruturou tudo isso para que todos os públicos entendessem essa nova, não nova companhia, mas toda essa fusão que aconteceu? Sim, perfeito. Acho que foi uma grande fusão, né? Foi uma das maiores aí do varejo dos últimos anos. Foi muito interessante estar numa posição de diretora tanto de M&A, né, liderando essa transação, quanto de RI ao mesmo tempo, ou seja, falando com o mercado, explicando para o mercado qual que era a tese. Então foi um desafio incrível para a minha carreira. E há alguns passos, né? Acho que a gente, primeiro, quando houve a comunicação da assinatura, mas que ainda não havia concluído a fusão, a gente teve um processo de muita education com o mercado para explicar qual que era a nossa tese, qual que era a estratégia por detrás daquela fusão. E a partir da conclusão dessa fusão, que foi em agosto de 2024, na sequência, a gente fez um Investor Day, onde a gente chamou todos os nossos investidores presencialmente, mas também disponibilizamos via vídeo, para irem até a nossa sede de Blumenau, que é a sede da marca Hering, e serem expostos a todo o nosso top management dessa nova companhia, onde a gente pôde explicar quais que eram os objetivos da fusão, o que a gente via do ponto de vista de sinergia entre as duas companhias, qual era a liderança, qual era o conselho, qual seria o arquétipo do ponto de vista de estrutura organizacional. Então, tudo isso a gente fez via esse Investor Day logo após o closing da fusão. Acho que foi uma forma, um formato, né, muito bom de passar uma comunicação sobre a fusão de forma homogênea para todos os investidores e profunda, né, com conteúdo bastante denso. Você acha que existem setores mais fáceis e mais difíceis de serem explicados? Porque agora você está no varejo de moda. Sim. Você acha que é mais fácil explicar isso para os stakeholders de uma forma geral? Eu acho que é diferente. Diferente porque quando você olha para o setor de proteínas, por exemplo, que era o que eu estava anteriormente, o setor de proteínas é um setor cíclico. Então, ele não tem mudanças bruscas de um dia para o outro, né? Já o setor de moda, de varejo, principalmente, é um setor dinâmico. As vendas acontecem todos os dias. Então, é diferente. A frequência com que você fala com o investidor é maior, né? Mas eu acredito, os KPIs são diferentes também, mas eu acredito que a essência da área de relações com investidores, ela é igual em qualquer setor, né? Então, quando você pensa em questão de credibilidade, transparência, um discurso coerente, isso não muda de setor para setor. Por isso eu acredito que a área de relações com investidores é uma área super versátil e super interessante de se estar. Claro que assim, a experiência no mesmo setor, ela contribui muito do ponto de vista de repertório, mas você consegue sim migrar entre os setores e muitas vezes falar até com os mesmos analistas, que eles também migram entre setores nas diferentes casas, e continuar sendo um bom profissional de RI. Falando em bom profissional de RI, quais 3 grandes características você acha que um profissional de RI precisa ter? Olha, eu acho a área de relações com investidores uma área extremamente completa
e, assim, muito interessante do ponto de vista de formar profissionais, porque ela une características como comunicação, capacidade analítica, né, de entender os números e trazer um viés estratégico, postura em reuniões, postura em conferências, em painéis. Então, eu acho que essas habilidades, né, uma habilidade comunicativa, uma habilidade analítica e você saber ter uma visão sistêmica para trazer um contexto por detrás dos números, são características essenciais para um bom profissional de RI. Bianca, avançando aqui, falando um pouquinho sobre liquidez. Hoje, quais são os seus desafios referentes a esse tema? Liquidez da Do minha ação no papel. mercado, do Uhum. papel. Eu acho que o desafio é o desafio do mercado de equities brasileiro como um todo, né? O mercado de equities brasileiro, ele passa por um momento um pouco mais desafiador. Os fundos brasileiros, né, passam por este momento. Aí você tem uma questão também de alta taxa de juros, então você gera uma competição de investimentos entre renda fixa e renda variável. Então eu acho que não existe um desafio hoje específico em relação à companhia, mas existe um desafio do mercado como um todo de equities brasileiro, então do ponto de vista de liquidez, mas a gente tem um free float alto no Grupo Asas, então é um ponto que me preocupa menos nesse sentido. E quando você olha todos esses elementos, hoje quais principais desafios você tem que superar no RI? Se você puder compartilhar um pouquinho com a gente. Eu acho que o mercado ele se tornou um pouco mais curto-prazista por conta desse momento mais desafiador, porque qualquer volatilidade de qualquer entrega ou qualquer resultado cria uma volatilidade grande na ação. Então, eu acho que o grande desafio é esse. É você ter um speech que você tem que trazer muitos aspectos de curto prazo, mesmo que o objetivo seja você sempre guiar o mercado para um discurso mais estratégico de longo prazo. Acho que esse tem sido o principal desafio do mercado de relações com investidores atual. E falando em speech, como que você se prepara ali para suas divulgações trimestrais? Qual que tem sido ali a sua preparação nesses trimestres? Olha, acho que toda divulgação de resultados a gente faz um estudo completo dos resultados, dos números, da demonstração financeira. A gente fala com os principais CEOs de negócio, com as principais marcas, aquelas que se destacaram tanto positivamente quanto negativamente. A gente prepara um Q&A para o top management, né, para o CEO e para o CFO, já que eles vão estar respondendo as perguntas no dia do call. Então, a gente antecipa quais devem ser as perguntas do mercado e quais devem ser as respostas sugeridas. A gente faz esse treinamento interno com eles. Acho que isso é essencial para uma preparação, não só de divulgação do resultado, mas no dia seguinte ou no mesmo dia, dependendo, para o conference call com os investidores, respondendo às dúvidas deles da forma mais adequada. Muito bom. E quando a gente olha ali o ao vivo, na hora de fazer o call de resultado, se chega uma pergunta completamente surpresa, fora de contexto, qual que é a sua condução ali quando vem esse tipo de elemento acontecer durante o call de resultados? Eu acho que não tem como fugir das perguntas, né? Eu acho que todo call de resultados a gente está sujeito a receber uma pergunta da qual a gente não tinha treinado, a gente não tinha antecipado, pode acontecer. Mas eu acho que hoje a gente já tem lá um CEO e um CFO muito experientes no mercado, então eles já estão acostumados a esse tipo de situação e conseguem sempre dar uma resposta que seja, ao mesmo tempo, transparente, mas coerente com a mensagem principal da companhia e com o momento estratégico da companhia. Acho que super pode acontecer, faz parte do jogo. O importante é estar sempre com pessoas sêniores o suficiente, experientes para responder o mercado. Preparadas para terem aquele tipo de resposta, enfim, Sim. independente de qual que é, né? Exatamente. Bianca, cobertura de analistas, como que está hoje dentro do grupo? A gente tem uma cobertura alta de analistas, tanto bancos locais quanto bancos internacionais. A gente tem um contato próximo com eles.
A gente costuma participar de todas as conferências brasileiras, as conferências internacionais. No ano passado, a gente participou de 3 conferências internacionais, uma em Nova York, uma em Londres e mais uma em Nova York no final do ano, além de um Non-Deal Roadshow. E esse ano a gente está se preparando, já organizou um orçamento para participar de 5 conferências no mercado internacional e atender a todas as conferências no mercado brasileiro. E como que fica essa dinâmica? Normalmente é você que vai, como que vocês se organizam para participar das conferências? Eu participo de todas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Fora do Brasil, ou o CEO ou o CFO me acompanham, geralmente ambos. E aqui no Brasil, o CFO geralmente me acompanha, não participando de todas as reuniões, às vezes ele faz uma ou faz metade do dia, mas eu acabo liderando essas outras reuniões e o meu time aqui no Brasil participa comigo também. Legal. E a sua dinâmica no dia a dia são dias puxados para quem está fazendo ali o roadshow. Sim. É o dia inteiro ali normalmente numa salinha, conversando, falando. Exatamente. Quais materiais você gosta de levar? O que você gosta de preparar para esse dia, Bianca? Perfeito. Depende muito, né? Quando a gente fala de conferências dentro do Brasil, geralmente você está encontrando com investidores que já conhecem muito da companhia. Então não faz sentido você levar um material institucional de apresentação da companhia, porque esses investidores já conhecem. Então eu prefiro partir para um Q&A. Então os materiais que eu levo são mais materiais meus de apoio, se eu quiser checar alguma informação, mas eu faço uma preparação prévia, antecipando as perguntas que devem vir, preparando um speech e compartilhando isso também com o CFO, com o CEO, caso eles vão me acompanhar na conferência. Fora do Brasil, depende. Eu vejo a agenda, eu vejo se os investidores que a gente vai encontrar são investidores que já são próximos da companhia, já são investidores atuais, ou já olharam a companhia antes, ou não, né? Se a resposta for não, eu faço um material prévio institucional, eu deixo ele ali projetado e quando o investidor chega na sala, eu questiono ele, né? Você gostaria que eu fizesse uma breve introdução da companhia, do momento da companhia, ou você prefere ir direto para o Q&A? E aí ele me respondendo, eu vou adaptando ali na hora, conforme o que funciona melhor para o investidor. Essa questão de adaptabilidade é essencial para o profissional de RI, porque ele precisa conseguir se moldar e moldar o speech que ele precisa dar para que o stakeholder goste, acompanhe, entenda, enfim, tenha todas essas mobilidades, né? Não, exatamente. Eu acho que quando você trabalha com público, você tem que entender o seu público, né? E aí, no caso do profissional de RI, ele adapta o formato com base no público dele, né? Por isso que, às vezes, inclusive em conferências com muitos investidores, quando tem uma sala com muitos investidores, fica até um pouco difícil você escolher qual o melhor formato, porque alguns são mais profundos, outros são menos. Às vezes vai ter um investidor que não teve muito contato com a companhia antes, e aí você precisa, de certa forma, mediar para que você nivele um pouco o nível do seu discurso no momento. Bianca, a gente comentou brevemente no começo de um grande Investor Day que vocês realizaram quando teve ali a fusão. Para ser um momento marcante de explicando estratégia e visão de longo prazo, como que você vê a importância de Investor Day? O Investor Day ele é extremamente importante para trazer um nível de exposição maior do top management para os investidores, não só do CEO e do CFO, mas dos outros executivos de maior relevância da companhia. Acho que é um momento único ali de interação entre esses executivos e os investidores. E eu acho que o Investor Day, o componente principal ali deve ser o conteúdo, né? É um dia para se aprofundar tanto na estratégia da companhia quanto na execução da companhia daquela estratégia. Então, novamente, muito mais sobre conteúdo do que sobre surpreender, né? Momento de conversa aberta, inclusive a gente sempre abre para um Q&A pós-apresentação para que o mercado, os investidores ali presentes possam fazer os seus questionamentos diretamente para os líderes de cada unidade de negócios.
Eu acho um formato de comunicação da companhia com o mercado extremamente poderoso. Importante essa questão de se adaptar e ter um conteúdo relevante ali realmente para passar, porque você não passa de um call de resultados ou alguma coisa, um Exatamente. alinhamento como esse. Exatamente, até porque a gente procura fazer um evento até um pouco mais longo, porque os calls de resultados acabam sendo curtos, de 1 hora de duração mais ou menos, e temas que a gente gostaria de se aprofundar, a gente não consegue se aprofundar no call de resultados. Além disso, eu acho que também é uma oportunidade de fazer um site visit, trazendo investidores para sua sede ou para alguma outra sede específica, né? Lá no Grupo Asas, a gente já fez o Investor Day na sede da Hering de Blumenau, a gente já fez o Investor Day na sede da unidade de Shoes and Bags, lá de Campo Bom, a gente já fez o Investor Day numa loja da Ana Capri, então ele também é uma oportunidade de você trazer os investidores para visitarem a sua sede e conhecerem um pouco mais da operação. E falando em conhecer a operação, e principalmente ali em resultados financeiros, como que você tem lidado com o desvio padrão que existe entre as casas como um todo e os analistas? Que tipo de trabalho você faz para conseguir diminuir esse desvio padrão que tem? Acho que uma comunicação homogênea da área de relações com investidores com as diferentes casas é super importante. Então, tendo uma comunicação homogênea e frequente com todas as casas, eu acho que ele consegue diminuir muito esse desvio padrão entre as diferentes casas. Elas conseguem se alinhar muito e até quando a gente faz uma medição do consenso, né, a gente pede para as casas enviarem as estimativas dela. Assim a gente faz a nossa própria média e compara, a gente consegue medir que o desvio padrão reduz. Acho que é alinhamento de comunicação. E falando em comunicação, como está a pessoa física dentro da sua base? É um público relevante? Representa muito do capital? Como que é essa divisão? É um público relevante, mas é um público que demanda menos, né? Hoje a gente atende muito mais a pessoa jurídica, né, os fundos de investimentos, e a gente acompanha muitas casas de research voltadas para o público de pessoa física. Né? Essas casas de research que são grandes, a gente acaba falando com elas e elas acabam fazendo uma comunicação um pouco maior com um público de pessoa física. Legal. Porque por ser uma marca conhecida e estar no público em geral, Sim. achei que seria algo mais procurado. As pessoas físicas te procurariam diretamente, né? Não, acho que não existe muito essa demanda. Acho que as pessoas físicas conectam muito em calls de resultados, em eventos públicos, mas hoje eu não recebo ali no RI, a gente tem, né, um canal de RI 100% aberto, um e-mail de RI do Grupo Asas, a gente acaba não recebendo uma comunicação direta de pessoas físicas dentro do Free Float, né? É claro que a gente tem hoje no Grupo Asas um grupo de controle, então investidores de pessoas físicas relevantes, mas que fazem parte ali do conselho da companhia, estão dentro da companhia. Agora, dentro do Free Float, o que a gente tem de pessoa física, a demanda é muito menor, a gente acaba tendo uma demanda muito maior dos fundos de investimento. Legal. Bianca, partindo aqui para o finalzinho do nosso bate-papo, eu queria que você deixasse 3 grandes recomendações para os profissionais de RIs, principalmente aqueles que ainda estão galgando essa posição de diretoria. Quais recomendações e dicas você deixa para eles? Perfeito. Bom, vou olhar aqui para a câmera, para o público. Eu acho que o profissional de RI, ele tem que ser curioso e tem que se aprofundar nos temas. Então, procure entender cada um dos temas, seja um tema mais técnico, seja um tema mais estratégico, e a partir disso construa a sua narrativa sobre a companhia, em cada um dos diversos momentos da companhia, porque aí o RI ele consegue trazer um aspecto estratégico por trás daquele speech e agrega valor ao acionista. Acho que isso é um ponto crucial para qualquer profissional de RI. Além disso, não esqueça que o RI ele é uma ponte estratégica entre o mercado e a companhia. Então, também é papel do RI trazer a percepção de mercado, trazer o feedback do mercado para dentro dos fóruns estratégicos da companhia. E assim você tem um RI que traz mais influência e mais impacto para a companhia e não só para fora.
Bianca, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. Obrigada, Cássio. Obrigado por compartilhar esses conhecimentos. Estar aqui com a gente foi muito legal. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada a todos. E esse foi mais um episódio do nosso IR Talks. Te aguardo até o próximo.